agenda de ideias do Brasil. Muito obrigado. Você escolhe. Obrigada, ministro. O senhor, então, pode continuar aí com a gente, porque vai ter uma conversa no palco com o jornalista e redator-chefe de Veja e Veja Negócios, José Roberto Caetano. Bem-vindo. Bom dia a todos. Prazer estar aqui, conversar com o ministro Silvio. Está ok esse microfone? Está ouvindo? Tá bem, né? Bom, ministro, o senhor falou da sua experiência, né? Que o senhor falou que o senhor falou usou até uma expressão, já estou meio acabado. Estou meio derrubado. Meio derrubado, né? Um exagero, mas uma experiência interessante de uns 20 anos aí de vida pública, né? E nessa experiência, qual é a sua conclusão? Qual é a maior dificuldade? Agora, o senhor se concentrou no setor de infraestrutura, né? Recentemente, nessa área de portos e aeroportos. Qual é a maior dificuldade para a infraestrutura avançar no Brasil? Está nas questões regulatórias, está nas questões políticas, está na questão do capital, do custo do capital. Qual é a sua visão? Olha, eu acho que são 3 pautas na minha avaliação. Primeiro, o Brasil carece de projetos. Eu acho que a gente deve ter uma agenda de projetos, de diálogo permanente do governo federal com a iniciativa privada, para que a gente possa ter uma grande carteira de projetos para serem oferecidos ao mercado internacional e ao mercado nacional. Eu acho que nós tivemos avanços nesses últimos 5 anos. Já há, por parte da iniciativa privada, a compreensão da necessidade de ter uma boa carteira de projetos para que a gente possa vender ao mercado internacional. Segundo, acho que a reforma tributária ela vai trazer um ganho significativo para a consolidação dessas concessões no Brasil. Nós tivemos a consolidação do Plano Nacional Logístico Brasileiro, nós temos agora, claramente, uma boa construção coletiva entre o governo federal, o Tribunal de Contas e as agências, que isso prepara o processo de consolidação do processo de concessões no Brasil. Eu penso que esse é um avanço, essa construção coletiva entre todos os canais institucionais que elaboram a construção de um processo de consolidação dessas concessões. Acho que a gente está vivendo uma grande janela de crédito. Para você ter uma ideia, em 2 anos do governo, os 4 principais bancos públicos brasileiros já emprestaram mais do que os 4 anos do governo anterior, sobretudo um BNDES que está tendo um papel estratégico no desenvolvimento da agenda. Então, eu acho que hoje nós temos a consolidação do crédito no Brasil. Então, cada vez mais esse diálogo do setor produtivo com a agenda de crédito tem funcionado bem, é fundamental. E o que a gente precisa, na minha avaliação, é cada vez mais fazer, e eu defendo que a gente possa discutir urgentemente uma reforma administrativa no Brasil. Eu tenho muita admiração pelo servidor público brasileiro. O servidor público ele cumpre um papel estratégico para o país, mas é fundamental que a gente possa imprimir a meritocracia no país. É você ter bonificação, prestigiar os bons, prestigiar quem produz, porque eu não acho justo. Às vezes tem um servidor que chega às 8 da manhã, trabalha até às 19 horas, tem outro que pode chegar às 9h30, 11h30 sai para almoçar, volta às 3 da tarde, 5 horas já sai, e chega no final do mês, ganha a mesma coisa. Eu acho que isso é insano, eu acho que cabe uma reforma administrativa. Eu venho falando com o relator Pedro Paulo, com o presidente Hugo Mota, com o presidente Davi. O governador Eduardo Leite é um defensor da bonificação, da meritocracia na gestão pública brasileira. Eu tenho acompanhado a sua história e a sua biografia. E é isso, governador, a gente precisa cada vez mais qualificar a boa governança pública, porque na hora que a gente tem a melhoria na governança pública, automaticamente a gente vai ter mais interesses
daqueles que querem investir no Brasil. Um dos aspectos importantes, me parece ser parcerias, né? Nós temos até parcerias público-privadas como um dos temas aqui dessa nossa manhã, né? Mas parceria também dentro do setor público. O senhor tem na sua pasta, no âmbito da sua pasta, o exemplo citado até na sua apresentação do túnel Santos-Guarujá, né? Quer dizer, uma obra, um projeto que tem aí participação do governo do Estado de São Paulo e da União, né? Por que a gente não vê com tanta frequência? A gente não teria que ver com mais frequência o setor público também fazendo parceria? Quer dizer, muitas vezes a divisão política não deixa à margem interesses do país, da economia do país? Olha, porque, infelizmente, a classe política brasileira, na grande maioria, ela pensa muito mais na próxima eleição do que nas próximas gerações. Por isso que eu sou um defensor que a gente tenha no Brasil um mandato de 5 anos para prefeitos, governadores e presidente da República. Por quê? Porque independente da coloração partidária, independente de você ser de direita, de esquerda, de centro, você precisa cultivar parcerias. E é o que a gente está vendo por parte do presidente Lula. Tenha diferenças ou não com o presidente da República, mas se tem alguém que tem feito parcerias com governos do Estado, é o governo do presidente Lula. A gente viu a unidade lá no Rio Grande do Sul, no processo das cheias do ano passado, como foi importante aquele momento de unidade de ajudar o Estado. Essa obra do túnel de Santos agora, uma parceria do governo do presidente Lula com o governo Tarcísio, é fundamental. Pra você ter uma ideia, quando eu fui a Santos, eu recebi um livro lá, Túnel de Santos, 100 anos, que há 100 anos o povo de São Paulo sonhava com essa obra. Eu pensei que era fake news, mas era verdade. Há 100 anos que as pessoas vinham falando da possibilidade desse túnel que vai ligar Santos Guarujá. E a gente, com muito diálogo, tanto eu, o presidente Anderson Palmini, conversamos com o governador Tarcísio, depois eu fui ao presidente Lula, sempre tentando construir com muito jeito, porque tem muita gente que torce pela briga, pela disputa, pela confusão. Os dois foram lá a Santos, anunciaram, e nós estamos na expectativa de fazer essa obra agora, o início do processo licitatório, no dia 5 de setembro. O senhor mencionou... E assim, o governo tem procurado cada vez mais fazer parcerias com os governos estaduais, porque eu penso que isso é muito benéfico para o Brasil. O senhor mencionou a licitação, a leilão de uma hidrovia, não é isso? Agora, foi assinado recentemente também uma medida para regulamentação do BR do Mar, né? Quer dizer, podia explicar esse projeto? Quer dizer, qual a perspectiva desse projeto BR do Mar? Olha, primeiro eu quero cumprimentar o governador Tarcísio, né? Mandar um forte abraço. A BR do Mar começou lá atrás com o governador Tarcísio ainda, que pôde estruturar essa proposta e ficou para a gente finalizar o decreto. É uma proposta muito positiva para o Brasil. O Brasil tem 8.000 quilômetros de costa litorânea. A ideia é que a gente possa transformar a costa litorânea brasileira em grandes BRs, ajudando no amplo processo de cabotagem, porque através das nossas BR do mar, você vai fazer o transporte de cargas pela costa brasileira e chegar nos portos e fazer essa distribuição pelos portos brasileiros. Então, isso é um avanço, vai dar segurança. A gente está trabalhando muito para fortalecer a indústria naval brasileira através do Fundo da Marinha Mercante. Você tem uma ideia, nos 4 anos do governo anterior, foram autorizados 15 bilhões em projetos. Em 2 anos e meio agora, nós já vamos com quase 35 bilhões em projetos de navegação. Isso está reestruturando a cadeia da indústria naval brasileira. A gente está estimulando também que operações de barcaças no país, por exemplo, recentemente o grupo JIS, que faz toda a parte de mineração para a costa, para a região da América do Sul, né, saindo ali até o Paraguai, de toda aquela região norte do Brasil, vão comprar agora 400 barcaças
3 bilhões de investimentos. Então, essa agenda de navegação é uma prioridade nossa, tanto é que nós criamos pela primeira vez na história a Secretaria Nacional de Hidrovias. Então, essa secretaria ela está no processo de estruturação dessas concessões e a gente espera, nesses próximos anos, fazer 5 hidrovias no Brasil. A hidrovia do Paraguai, a hidrovia do Tocantins, a hidrovias do Madeira, que é a de Manaus, a hidrovia do Rio Grande do Sul, que ela é muito estratégica para fazer o escoamento da produção com toda a América do Sul. Nós queremos fazer a hidrovia do São Francisco para ajudar no desenvolvimento do escoamento da região norte e uma concessão estadual que será a hidrovia do Parnaíba, para que toda a parte de milho, né, de grãos, ela possa passar ali pelo Matopiba. Então, essa agenda hidroviária, eu acredito muito. O Brasil perdeu muitos anos em não ter priorizado uma agenda hidroviária no Brasil, diferente de outros países no mundo, a exemplo dos Estados Unidos, que já prioriza há muito tempo, e nós sabemos que a cada 25 barcaças são mais de 500 caminhões a menos nas estradas, ajudando na redução em quase 40% nos custos logísticos do Brasil. Então, esse plano logístico, ferrovias, hidrovias, rodovias, com essa agenda logística, vai ajudar muito no escoamento da produção brasileira, sobretudo no momento de consolidação cada vez mais do agronegócio brasileiro, nas movimentações que a gente está tendo nos portos públicos e privados. Um crescimento no setor portuário em mais de 5% no país, e nesses últimos 2 anos e meio foram abertos já 400 novos mercados. A Ásia cada vez mais vindo para o Brasil, a Europa vindo para o Brasil, e eu espero que mais cedo ou mais tarde a gente possa ter uma consolidação desse entendimento com os Estados Unidos, porque o Brasil sempre teve como prioridade o diálogo institucional com todos os países. Eu digo sempre que o emprego, ele não é de direita, de esquerda, de centro. O emprego é do povo brasileiro, e é por isso que a gente precisa de unidade para ajudar o Brasil. Ministro, na área de aeroportos, o senhor chegou até a mencionar, acho que Viracopos, né? 2 grandes aeroportos brasileiros, Viracopos e Galeão, estão em situação já há anos aí problemática com as suas concessões, né? Que soluções o senhor vislumbra para esses 2 aeroportos e o que é possível fazer para evitar o tipo de problema que houve nessas concessões? Olha, eu acho que as concessões é um grande ativo do Brasil, que se iniciou ainda em 2003. Nós temos 12 concessionárias atuando no Brasil. Hoje, 59 aeroportos no país, sobretudo os principais aeroportos, eles são geridos pelas concessões, através das concessões. Isso é um ativo muito grande para o Brasil, porque nós tivemos uma grande melhoria na malha aérea nos aeroportos brasileiros. A gente está tendo um fortalecimento na aviação do país, apesar de todas as dificuldades. Para você ter uma ideia, em 2022, nós tivemos 98 milhões de passageiros. Esse ano nós vamos terminar com 128 milhões de passageiros. São 30 milhões de passageiros a mais que estão sendo incluídos na aviação brasileira. Devemos chegar a 2025 com 135 milhões de passageiros. Infelizmente, a Latam, a Gol e a Azul entraram no processo de recuperação judicial, mas a Latam e a Gol já saiu, e a Azul deve sair agora no mês de setembro para outubro, ou seja, um processo de estabilização das companhias aéreas brasileiras. A gente está criando pela primeira vez na história uma linha de crédito para as companhias aéreas brasileiras de 4 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, na pandemia, os Estados Unidos aportou 50 bilhões de dólares entre OGU e recursos e crédito. A Alemanha, 12 bilhões. A França, 10 bi. E Portugal, 5 a 6 bi na TAP. Então, as companhias aéreas saíram com muita dificuldade. Então, a gente está no processo de reestruturação da aviação, processo de consolidação das concessões no Brasil.
Eu sempre converso isso com o governador Tarcísio, a importância da agenda das concessões na aviação do país. O governador teve a oportunidade de avançar na 7ª rodada, que foi muito importante, exemplo aqui dos aeroportos de São Paulo, de Congonhas, que agora a AENA vai fazer o equivalente a 2,5 bilhões de investimentos aqui no aeroporto de Congonhas, e naturalmente, toda a caminhada começa com o primeiro passo. Algumas concessões dessas, elas foram pensadas com a expectativa de fluxo X, infelizmente, por conta também da pandemia, não tiveram os resultados esperados e estão no processo de rediscussão das suas respectivas concessões. Tanto é que foi assim no Galeão, construímos ao lado do Tribunal de Contas um entendimento e agora, em Viracopos, o processo está no Tribunal de Contas para que a gente possa tentar construir algum entendimento. Eu acho muito ruim para o Brasil uma paralisação de uma concessão ou uma possível judicialização, porque a história mostra que praticamente não houve no Brasil caducidade. Teve uma ou outra que, ao final, o processo foi judicializado. E quando o processo é judicializado, demora 3, 4, 5, 6 anos no judiciário, isso termina tendo, na minha avaliação, um prejuízo à sociedade, porque, naturalmente, não tem uma continuidade no serviço, no atendimento à população. E é por isso que nós estamos no esforço muito grande para que a gente possa, ao lado do Tribunal de Contas da União, construir entendimentos que possam, ao final, resolver definitivamente essa agenda de concessões no Brasil. Como também a gente tem priorizado, falando na aviação, a Embraer. Não tem sentido, governador Tarcísio, dos 100% da aviação nos Estados Unidos, 50% são com aviões da Boeing. Na França, governador Eduardo Leite, dos 100% na aviação da França, 48% são com aviões da Airbus. No Brasil, dos 100%, Zé, dos aviões da aviação no Brasil, só apenas 12% são aviões da Embraer. E é por isso que a gente está num trabalho muito forte para que a gente possa ter um olhar para a aviação regional e estimular cada vez mais que as aéreas possam comprar aviões da Embraer. Aviões pequenos, de médio porte, para a aviação regional, mas hoje a Embraer já está discutindo com a Ásia a possibilidade de um avião maior, e isso vai ser fundamental para a gente consolidar a aviação da Embraer, da indústria de conteúdo local aqui no Brasil. Ministro, tempo implacável, ao fim já está ali gritando na minha frente, então agradeço a sua participação aqui no Veja Fórum de Infraestrutura. Muito obrigado. Olha, eu quero agradecer, quero parabenizar a revista Veja, cumprimentar os governadores, cumprimentar a todo o setor produtivo aqui presente, me colocar à disposição lá no governo para que a gente possa estar fazendo essas boas parcerias. O Brasil tem pressa, mas eu tenho muita confiança que nós vamos terminar o ano de 2025 muito fortalecido, com as concessões rodando e a gente nessa previsão de mais de 200 bilhões em concessões no Brasil nos próximos anos. É continuar nessa pegada, acordando cedo, trabalhando muito e ajudando o Brasil. O Brasil precisa, mais do que nunca, de unidade. É essa unidade que a gente precisa para fazer com que o Brasil avance. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado.